Olha, tem bicho que mexe com a gente, né? E as aranhas, elas com certeza estão no topo da lista, despertando um misto de fascínio e, claro, muito medo. Mas o que realmente faz uma aranha ser perigosa? Nessa análise, a gente vai fundo para descobrir quais são as mais letais do planeta e, o mais importante, por quê. Pois é, e essa frase nunca fez tanto sentido. Para a gente entender o risco de verdade, a gente precisa ir além da fama e olhar para a ciência por trás do perigo. A resposta é bem mais complexa do que parece. Não é só ter o veneno mais forte, não. Uma picada letal é, na verdade, o resultado de uma combinação de vários fatores. Ok, então vamos entender isso direito. Para medir o perigo real de uma aranha para nós, seres humanos, os especialistas levam em conta 3 variáveis principais. A gente pode chamar isso de a equação da letalidade. E a equação é bem simples. Primeiro, a potência do veneno, da toxina dela. Segundo, a agressividade, tipo, qual a tendência dela de atacar. E terceiro, a proximidade com os humanos, ou seja, a chance da gente acabar se esbarrando com ela. Para uma aranha ser perigosa de verdade, ela tem que ter uma pontuação alta nos 3 quesitos. Vamos começar com um grupo de aranhas que mostra essa equação na prática perfeitamente. São aquelas que têm venenos absurdamente potentes, mas que no dia a dia o risco que oferecem é mínimo. Parece contraditório, né? Mas já vamos entender. E o nosso primeiro exemplo é uma verdadeira mestra da camuflagem, um fantasma dos desertos. Olha só, ela vive lá nos desertos do sul da África e é extremamente tímida. A tática dela é se enterrar na areia e ficar esperando a presa. O ponto-chave aqui é que o veneno dela é um dos mais perigosos já estudados, causando necrose massiva e hemorragias. E para piorar tudo, simplesmente não existe antídoto. E é aqui que a coisa fica clara. Apesar de ter um veneno que parece coisa de filme de terror, a gente está falando de apenas 2 casos conhecidos de ataque a humanos, e que nem foram registrados oficialmente. Entendeu o ponto? A pontuação dela em veneno é altíssima, mas em proximidade e agressividade é quase 0. Agora, vamos virar a chave. Vamos falar de aranhas que marcam pontos altos tanto no veneno quanto na agressividade. São aquelas que não fogem de uma briga, muito pelo contrário. E aqui, não tem exemplo melhor do que a infame aranha-teia de funil de Sydney, uma verdadeira lenda australiana. Esse bicho é o completo oposto da aranha da areia. É super agressivo, ataca várias e várias vezes e o veneno dela, uma neurotoxina, é fatal pra gente. E tem mais, as presas dela são tão fortes que conseguem perfurar uma unha humana. É, uma combinação bem assustadora. Essa postura de ataque dela já diz tudo, né? Ela não só se defende, ela parte pra cima. Isso joga ela lá no topo da escala de agressividade, o que a torna, claro, extremamente perigosa. Beleza? Agora vamos para o terceiro e último fator da nossa equação, a proximidade. Porque muitas vezes o perigo de verdade não vem daquele monstro exótico, mas sim daquele que vive do nosso lado. E o exemplo clássico disso é a aranha marrom. Uma aranha pequena que gosta de ficar na dela, mas que é muito perigosa justamente por estar sempre presente nas nossas casas, escondida em sapatos ou roupas. Ela não é agressiva por natureza, sabe? Os acidentes acontecem quando a gente, sem querer, pressiona ela contra a pele, tipo quando vai calçar um sapato ou vestir uma roupa. O perigo dela vem da frequência altíssima desses encontros. E o veneno dela é proteolítico, ele causa necrose. E é muito importante entender o que é isso. Necrose é literalmente a morte do tecido. O veneno vai destruindo a pele, a gordura, criando feridas profundas, dolorosas. Feridas que podem levar meses até anos para cicatrizar. E muitas vezes deixam marcas para sempre. Outra vizinha perigosa e talvez a mais famosa do mundo é a viúva negra. Ela é encontrada por todo o continente americano. E o veneno dela é uma neurotoxina potentíssima. Para se ter uma ideia, dizem que é 15 vezes mais forte que o de uma cascavel. A picada causa dores musculares excruciantes, espasmos e câimbras pelo corpo todo. Aqui a gente vê um tipo de ataque bem diferente. Enquanto o veneno da aranha marrom destrói o lugar da picada, a neurotoxina da viúva negra ataca o sistema nervoso inteiro. Basicamente, ela faz o corpo se voltar contra si mesmo. Então, a gente já viu aranhas com venenos superpotentes, outras que são muito agressivas e algumas que vivem pertinho da gente. Mas, e se existisse uma única aranha que combinasse todos esses fatores no nível máximo? Pois é, chegamos ao topo da lista. Conhecida aqui no Brasil como armadeira e lá fora como Brazilian Wandering Spider, ela é considerada a aranha mais perigosa do mundo.
E essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. A armadeira não é boa só em um quesito, não. Ela é campeã em todos. Tem um veneno neurotóxico extremamente potente, é famosa pela agressividade e, como o próprio nome diz, ela é errante, ou seja, vive perambulando. Com isso, ela entra em casas, se esconde em plantações de banana, em carros, o que maximiza e muito a chance de o encontro. Essa citação aqui acerta em cheio. É a tempestade perfeita. A união de um veneno poderoso, um temperamento nada amigável e uma alta probabilidade de encontro. Esse trio letal é o que a coloca, sem discussão, no primeiríssimo lugar. Então, depois de toda essa análise, fica a reflexão. Será que entender a lógica por trás do perigo nos ajuda a trocar aquele medo cego por um respeito bem informado por essas criaturas que são, ao mesmo tempo, incríveis e complexas?